Salve Maria, sempre vídeo sobre missionária Cia Roberta, que é por que Cristo repreendeu São Pedro. Os protestantes eles usam esse termo para negar o magistério de Pedro, que foi um magistério meio bambo, como diz o doutor reverendo Augusto Nicodemos. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo, que eles não estavam preparados ainda em João 16, 12, só ficaram preparados quando veio o Espírito Santo. E a profecia se concretiza ali em João 21, do 15 ao 17. Certo? Aqui o termo que eles usam aqui, após que Cristo deu a revelação sobre ti, Pedro, de ficar na minha igreja, que você ligar será desligado, você desligar será desligado. É uma profecia futura. Aqui, para negar isso aqui, mas logo depois, Pedro foi repreendido por Cristo. Olha só. Mateus 16, 21. Desde então, Jesus começou a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos e dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Olha só. Pedro então começou a interpretá-lo e protestar nesse termo, que Deus não te permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta-te de mim, tu és para mim um escândalo. Ou outras traduções, uma pedra de tropeço, etc. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Agora você vê que Mateus 12, 25, 26, as divisões são fundamento de homens, pensamento de homens. Aqui Pedro foi repreendido porque ele está tendo pensamento de homens. Visão de homens, não está entendendo a revelação, a profecia aqui, ó. Por isso que está questionando a Cristo. E Cristo repreenda, porque Satanás está usando Pedro. Por quê? Porque o pastoreio, ele é afrontado mesmo. Tanto que Lucas 22, ou 22, 30, 31, Cristo roga por Pedro, porque Satanás queria peneirar o pastoreio de Pedro. E Cristo roga para esse ministério ser infalível, para ele não desfalecer diante do seu irmão. Isso aqui, por quê? Pedro não está preparado, porque o Espírito Santo ainda não desceu ainda, para eles compreender a revelação em Mateus 16, 18. Como vai dizer aqui, João. Olha só, que interessante. Os caras catam esse texto e faz doutrina. Por quê? Porque eles querem negar o pastoreio. Porque eles querem fazer o que quer. Se negando esse pastoreio, você faz o que você quiser. Não, Cristo confiou a um pastoreio. Ah, mas esse pastoreio é meio bambo. Ele disse, não, Cristo rogou, orou por esse pastoreio. Atos 4:8, Pedro cheio do Espírito Santo. Agora eu quero que qualquer protestante me mostre depois, quando veio o Pentecoste, Pedro renegou Cristo. Ah, mas Pedro era casado. Não. Mateus 19, 27, Pedro abandonou tudo. Certo? Para ser o pastor dessa igreja. João 16, 16, 12. Ó. Muitas coisas tenho a dizer, mas não as podeis suportar agora. Olha só. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, eles vos ensinar toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Olha só. Ainda, eles catam esse texto, ó, mas eles esquecem de citar o resto. Olha só. Mateus 16, 22 e 23, Cristo repreendeu São Pedro, certo? Agora você entende, ó. O 24, ó. Os caras esquecem o 24, os caras esquecem o 25, para você entender. Olha só, em seguida Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser seguir-me, quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar sua vida irá perdê-la, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irás recobrá-la. Olha só. Sim, Cristo repreendeu Pedro, mas Pedro sacrificou a sua vida. Pegou a cruz e seguiu o Senhor Jesus Cristo. Aonde está isso, servo Roberto? Simples, ó. Porque Mateus 19, olha só.
Ah, mas São Pedro era casado. Pedro não pode ser papa porque São Pedro era casado. Onde você viu isso, jumento? Aqui, ó. Mateus 19. Ou você preferir Marcos 10, 17, 30, ou Lucas 18, 19, 18 e 30. Olha só. Pedro, então, pondo-se. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Olha só. Carregou a cruz, abandonou tudo e seguiu o Senhor. Para o quê? Para ser o pastor, apacentar as ovelhas. Porque a profecia está sobre a Quefas. Tanto que João 42 não é mais Simão Bar-Jonas, não é? É Quefas. Certo? Agora você vê aqui, ó. Que ele abandonou tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo. Por mais que tenha renegado Cristo 3 vezes, por mais por suas falhas, porque eles não têm o Espírito Santo ainda. Quando vem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aí vem a revelação. Se concretiza em Mateus 16, 18. Atos Apóstolos 2 ali. Atos Apóstolos 2, 14. Primeiro a pegar. Olha só. Você pega João 21. Se você prestar atenção ali, Mateus 16, 24 e 5. É repreendido. Mateus 19, 27 e 29. Ali, deixou tudo. João 21, 18, que eu vou meditar aqui agora. Ó. Em verdade, vou te digo. Quando era mais moço, cingia-te e andava onde queria. Mas quando fores velho, estenderá as tuas mãos. Outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Depois de assim ter falado, acrescentou segue, ó. Olha só. Como Cristo, ou como Pedro, glorificou a Deus. Como Pedro edificou a igreja. Abandonou tudo, deixou tudo, foi repreendido, foi cheio do Espírito Santo, Cristo orou por esse pastoreio e agora está dando a vida por esse pastoreio. Está glorificando a Cristo lá na cruz. Pregado de ponta cabeça ali em Roma. Então, para você ver, não tem como sair. A fé católica, ela é base que São Pedro expressou. Divisão não tem esse pastoreio. Essa revelação foi confiada a São Pedro. Por quê? Para ter uma só revelação. Para ter um só pastoreio. Ah, mas esse pastoreio, esse ministério é meio bom. Para você, protestantes. Olha só, abandonou tudo. E a Bíblia diz de que gênero ele ia glorificar a Deus. Abandonou tudo. Pegou a cruz e seguiu. E tanto que foi morto de ponta cabeça lá na cruz. Certo? Segundo Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente, que vai pregar o contrário. Ah, o ministério de Pedro é meio bamba, Pedro não é papa, etc. Que essas discussão teológica que você vê aí. São divisões. Mateus 12, 25, Marcos 3, Lucas 11, toda divisão será dispersa. E quem irá perseguir e degrinir a igreja? Judas 1:8 será usada a boca desses falsos profetas. Apocalipse 13, 5, 6. Para blasfemar a igreja, blasfemar o tabernáculo e os habitantes do céu. Que igreja tem sobre esse pastoreio? Atos Apóstolos 2, que tem uma doutrina. Olha só que interessante. Isso aqui não invalida o pastoreio de São Pedro, porque eles estão sendo preparados ainda. Ali está no meio do ministério de Cristo, meu querido. Olha só. E também, ó, Mateus 16, 13, chegando no território de Cesareia de Filipe, disse Jesus. Jesus perguntou aos seus discípulos, não dizer do povo, quem é o filho do homem? Respondeu, um diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. Disse Jesus, e vós, quer dizer que eu sou? Olha só, tá os 12 ali. Porque os 12 não têm a revelação. Só Pedro teve a revelação. Não de carne e sangue, Mateus 16, 16. Mas do Pai que está no céu. E Pedro, ele espremia a sua fé.
Aqui Pedro, ele é o quê? É o que vai edificar a igreja. A pedra de ângulo é simples entender isso. Pedro declara nas suas cartas, 1 Pedro 2, 4, 5, pedra de ângulo é Cristo. E quais outras pedras tornaram para edificar esse edifício? São os apóstolos. Os apóstolos, 1 e 2, Mateus 10, dos 2, Marcos 3, Lucas 6. Que são os ministros da nova aliança, 2 Coríntios 3, 6. A quem foi confiado? Deus confiou primeiramente os apóstolos. 1 Coríntios 2, 28. Então não tem os apóstolos que são as pedras. Que coluna sustentáculo da verdade. Paulo já declara isso. João, Cef, Tiago, Cef e João, que são consideradas as colunas. Gálatas 2:9. Olha só, para você entender, meu querido. A revelação, uns diz que é João Batista, outros diz que é Elias, outros diz que é um dos profetas. Hoje em dia essa revelação é essa. A igreja católica, ela é a verdade? A Universal diz que não. A Assembleia diz que não. A Mundial diz que não. A Triangular diz que não. Esses doutores diz que não. Mas, e vocês, católicos? Qual é a verdadeira igreja? Nós temos que exprimir a nossa fé. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Edificado. Edificado, não fundado. Edificado. Fundado é por Cristo. Pedra de ângulo, Cristo. Edificado sobre essas pedras, que são os apóstolos. Divisão não é essas pedras. Não foi confiada a divisão. João 8:32, conhecerei a verdade, a verdade vos libertar. Que verdade? É Cristo. Sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei minha igreja, que são os apóstolos. Certo? É simples entender isso. Simples, simples. Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo, como Cristo prometeu. E eles conheceram a verdade, se encheram da verdade e foram pregar. Primeiro a pregar, quem? Cefa. Fazer milagres e prodígios? Cefas. Curar? Cefa. Converter? Cefa. Para os caras, esse ministério é bambo. Já pensou? Atos 5, 15, 16. Quando Pedro passasse ao menos sua sombra, curava. É meio bambo esse ministério, Augusto. Pedro não é o pastor. Atos 8, 20. Expulsou aquele herege. Atos 15, 7. Coloca a casa em ordem. Quem é o líder ali de Jerusalém? São Tiago. E o líder universal? João 21, 15 ao 16. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Então não tem como. Claro que Cristo repreendeu São Pedro, porque os pensamentos são de homens. As divisões são pensamentos de homens. Então, vocês mesmos têm que se repreender. Vocês não concordam nem com a igrejinha lá do fundo de quintal. A Mundial não concorda com a Assembleia não concorda com a Triangular. A Triangular não concorda com os Adventistas. Os Adventistas não concordam com os mornos. Os mornos não concordam com a Testemunha de Jeová. Então vocês têm que entrar no contexto teológico. São fundamentos de homens. Então, serve isso aqui para vocês também. O 1 Coríntios 13, 11. Já pode colocar outro fundamento qual já foi posto. Por que vocês estão colocando outro fundamento? Então não tem como. Olha só que interessante. Você não pode catar um contexto. Você tem que entender a Bíblia, cara. Aqui, ó. Ainda, cara, ó, pra você entender, pô. Você vê nos evangelistas aqui os destaques de Pedro, pô. Isso aqui não é por acaso. Os destaques de São Pedro. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É um vídeo simples pra gente entender, pô. Para nós não dar ouvido para esses doutores. Que eles são divisões. Seus pensamentos, como Cristo repreendeu Pedro. Pensamento de homens. Certo? Como diz o padre Pio. Protestantistas são um fundamento de Lúcifer. Tanto que em Mateus 4, Satanás está pregando para Cristo. Certo? Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.